e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos orações. Hoje vamos dar prosseguimento aos nossos vídeos. Estamos falando sobre as cidades espirituais consideradas de transição e regeneração. No vídeo anterior, falamos um pouco sobre essas cidades, deixamos algumas referências para eles que desejarem assim aprofundar neste assunto. E hoje vamos comentar um pouquinho como se organizam essas cidades. A espiritualidade superior, os benfeitores nos deixaram um modelo. Existem, como dissemos, muitas cidades de transição, onde os espíritos ali já desejam viver solidariamente, dentro de um respeito mútuo, dentro de um auxílio mútuo, exercitando a proposta educacional que o Cristo deixou para toda a humanidade. E os benfeitores deixaram esse modelo para que possamos ter um mínimo de compreensão sobre essas cidades, sobre como se organizam essas cidades. Então, o livro Nosso Lar é um livro e devemos ler com muita atenção, com muitos detalhes, né? Tem muitos detalhes no livro e a gente precisa ter esta compreensão, observar esses detalhes. Assim como quando nós reencarnamos aqui no planeta, nós vamos crescendo, desenvolvendo, vamos tendo contato com a sociedade, vamos percebendo que a sociedade é constituída de instituições, de organizações, dos lares, né? Desse convívio entre os seres. E do outro lado da vida não é diferente, né? Porque aí, no plano físico, nós copiamos as organizações que existem do outro lado da vida. E quando desencarnamos também, nós vamos ter contato com sociedades. Sociedades que têm instituições, que têm as suas organizações, sociedades e têm os seus lares, né, as suas residências, suas famílias. E nosso lar é uma sociedade, é uma cidade de transição, de regeneração. E como é constituído a questão da organização política administrativa de nosso lar, né? E aí a gente pode assustar, mas como assim, né? Há uma organização político-administrativa, sim, né? E a política é a arte de governar, a arte de lidar com o coletivo, de criar condições para que possamos conviver em harmonia, né? E administrativamente, politicamente, o nosso lar tem um governador, né? E aí a gente se assusta, como assim? Mas as cidades não têm prefeitos, né? Mas o nome que se dá para eles que estão ali à frente, né? Depende de cada cidade, cada organização. E nosso lar é chamado de governador. Então há um governador e há também ministros, né? E aí a gente fala assim, mas uma cidade tem que ter vereadores, lógico, e aí nós pegamos referências do plano físico, mas lá em nosso lar o título que se dá são de ministros. Então o nosso lar tem 72 ministros e um governador. E ainda um alto conselho, né, onde é formado esse alto conselho pelo governador e pelos 12 ministros do ministério, vamos colocar assim, da célula de trabalho mais superior de nosso lar, e é o Ministério da União Divina. E ali há essa organização. A cidade, só para a gente ter uma ideia, ela tem mais de 1 milhão de habitantes, né? E aí, para a gente possa ter uma compreensão sobre esse valor, né? 1 milhão de habitantes. A cidade está no campo magnético, né, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, além da capital, porque a capital é Rio de Janeiro, tem 6 milhões e uns quebradinhos aí de habitantes, né? E
A cidade tem mais de 1 milhão, fora a capital é o Rio de Janeiro. É São Gonçalo e tem 1.085.000 mais ou menos. Depois vem de Caxias e ali vai ter 920 mil, 919 mil, não chega a 1 milhão. Só para que a gente possa ter uma ideia. Porque Nosso Lar é uma cidade e não é uma das maiores, né, no campo espiritual do Rio de Janeiro. Ela é uma cidade e até a organização dela foi influenciada por outra cidade maior, né? Os espíritos ali nos informam, chamado Alvorada Nova. É uma outra cidade de transição e já está bem mais avançada nos seus sistemas de organizações. Mas Nosso Lar é 1 milhão de habitantes. Como se organiza uma cidade dessa? E como estávamos comentando, é dividido em 6 partes dessa cidade. Tem 6 ministérios. O Ministério do Auxílio, o Ministério da Regeneração, o Ministério da Comunicação, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Elevação e o último, o Ministério da União Divina. E aí a gente pode estar pensando, o ministério é como lá em Brasília, aqueles ministérios? Não, né? Essa palavra ministério é colocada, mas a gente não pode confundir. São células de trabalho, né? Grandiosas, né? E ali os espíritos vão constituindo essas células de trabalho, esses departamentos dentro da cidade, por afinidade, né? Por exemplo, o Ministério da Regeneração é um departamento dentro da cidade espiritual chamada Nosso Lar, uma cidade de transição, onde nós aprendemos, onde nós vamos educar as nossas faculdades de solidariedade, de fraternidade, de respeito mútuo, enfim, né? As faculdades e o Cristo veio propor aí para a humanidade para que a gente possa viver em harmonia. O Ministério da Regeneração, ali eles vão acolher muitos espíritos e chegam, são socorridos do umbral, né? Espíritos e chegam em condições muito complicadas, né? Com muitas deformidades até no seu corpo espiritual, no perispírito, como a doutrina espírita nos ensina. Espíritos ainda muito resistentes à mudança, né? Com a parte psicológica, emocional, muito abalada, com muitos desequilíbrios, muitos distúrbios. E ali é um trabalho de exercício muito grande, porque para se trabalhar no Ministério da Regeneração é preciso muito desprendimento, é preciso ter muito amor no contato com a dor alheia, em lidar com a questão ali do acolhimento, né? Do cuidado com o outro. Então é preciso exercitar muitas habilidades interiores para que se possa trabalhar nesse Ministério da Regeneração, onde, quando falamos ministério, existem prédios, existem residências, existem abrigos, existe toda uma constituição, né, como fosse um bairro imenso, gigantesco, né? E ali no Ministério da Regeneração a organização também é sublime, né? É o bairro, vamos dizer assim, o departamento mais inferior da colônia pela vibração, né, dos enfermos ali chegam, mas mesmo assim a espiritualidade organiza este bairro, né, trabalhando ali a questão da natureza, né, e vai ajudar na restauração dessas mentes, desses espíritos. Então tudo é minuciosamente preparado. Há uma vegetação muito trabalhada, os parques, né, a questão do verde dentro do Ministério da Regeneração é muito forte isso, e tudo isso para ajudar o espírito a desprender de valores que está muito acentuado ali, aqueles espíritos que chegam. O Ministério do Auxílio, por exemplo, também faz esse auxílio na questão
dos sorridos, né? Eles chegam do umbral, mas já são espíritos e já estão mais abertos à mudança. Então, quando é levado para o Ministério do Auxílio, onde tem ali os hospitais modelos, e são hospitais parques, né? Eles hospitais e mais parece grandes hotéis, né? Então, tudo isso para que o espírito sinta vontade e não sinta ali um enfermo, né? Então, aqueles hospitais tidos como hospitais parques, né? E com muita organização, com muitos detalhes, né? E o Ministério do Auxílio também, o Ministério do Auxílio realiza, né? Onde esse departamento grandioso prepara-se ali muitas equipes para auxiliar no próprio umbral, né? Socorrendo, orientando, né? Envolvendo ali, aliviando as dores eles ali estão. Também na crosta do mundo, também é realizado esse trabalho também de auxílio, de amparo, de levar ali intuições boas, né, de cura e no mundo. Também recebe as orações eles e pedem, e tanto da crosta como do umbral, eles selecionam as orações, eles preparam reencarnações e no planeta, né, no plano físico. Então o Ministério do Auxílio é essa célula de trabalho grandiosa, onde os espíritos também e ali convivem e têm afinidade com esse trabalho, constitui esse departamento grandioso, como se fosse, como dissemos, um grande, imenso bairro totalmente organizado para essas atividades. E o Ministério da Comunicação, né, não é um ministério da mídia, não é isso, né? O Ministério da Comunicação é um departamento dentro dessa cidade, onde esse departamento vai preparar os espíritos, né, para serem as cartas vivas, tanto aqui na Terra vão encarnar com esse propósito de disseminar o amor, disseminar a ordem, a união, a fraternidade, trazer para o planeta os valores nobres do espírito, né? E também assim dentro das regiões de sofrimento. Então os espíritos são preparados no Ministério da Comunicação para aprenderem a disseminar os valores cristãos, né? Os valores éticos e morais através da sua própria vida, como falar, como realizar, como se comportar perante as situações do mundo. E ali também são preparados as atividades laboriosas dentro do campo do intercâmbio espiritual, da mediunidade, muitos médiuns, muitos espíritos com sensibilidades dos dois planos da vida e tem facilidade para perceber o mundo espiritual, são preparados para reencarnar e no planeta para ali ser aqueles intermediários, aqueles que transmitem, né, as mensagens do plano maior, e muitos acabam cumprindo bem esse papel, mas muito acabam falindo nessas tarefas. E ali também é preparado eles oradores, eles que vão aí no mundo trazer a mensagem através do verbo falado, né? E dentro da doutrina espírita nós chamamos dos preletores, dos doutrinadores, e dentro de outras religiões aí cada um vai dando os nomes, pastores, padres, né? E vão colocando ali os nomes e de acordo com cada segmento religioso. Mas é o Ministério da Comunicação que faz esse trabalho grandioso de preparar esses espíritos para se transformarem em cartas vivas aqui na Terra. O Ministério do Esclarecimento, os espíritos ali trabalham, né? Um ministério grandioso também, enorme, onde os espíritos devem ter um desenvolvimento muito grande no campo das ciências, né? São espíritos com conhecimento profundo dentro do campo das ciências, e aí eles se agrupam dentro desse ministério para estudar a questão do progresso, da evolução dentro do campo das ciências, tanto das ciências físicas, né, quanto da questão espiritual.
Então são espíritos desprendidos e vão trabalhar ali nesse desprendimento da sua pessoa e vão exercitar o seu conhecimento para o coletivo, né? E são cientistas já desprendidos dessas paixões humanas, então vão trabalhar muito isso com esses espíritos lá, treinar a cidade de transição. Não, esses espíritos não tenham isso, né? Mas lá o meio vai ensinar esses espíritos a utilizar o conhecimento científico não mais para as suas glórias próprias, não mais para a exacerbação da sua personalidade, o seu orgulho, as vaidades, mas sim para ajudar o coletivo, e são espíritos com um grande potencial de conhecimento dentro do campo das ciências. E o Ministério da Elevação, aí o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina, eles já se conectam mais com os planos superiores, com os planos considerados mundos felizes, esferas felizes. Então, na elevação, os espíritos que habitam essa parte da cidade são espíritos já muito desprendidos da sua pessoa. Então a renúncia desses espíritos são grandiosas, né? São espíritos com um desenvolvimento moral muito grande no Ministério da Elevação, né? Então são espíritos ali e já vão se preparando para aprender a conviver e a viver em esferas maiores, em ajudar mais a coletividade de uma maneira mais abrangente, né? São espíritos no desenvolvimento moral muito grande. E na união divina é a parte mais superior da cidade de transição chamada Nosso Lar. Ali já são espíritos nobres, são espíritos se a elevação já são espíritos de uma grandiosidade moral muito grande, a união divina são espíritos que já sentem aquele amor mais fraternal, o amor, e não é aquele amor tribal, né? Então já conseguem ter um senso de justiça muito próxima àquilo que Jesus nos trouxe. São espíritos grandiosos, né? E são ali um amparo realmente daquela cidade, né? A elevação maior, né? Por isso chama união divina. E são raros aqueles que deixam o corpo físico e conseguem adentrar nessa cidade de transição. E quanto mais viverem dentro dessa parte da colônia chamada união divina nesse ministério. Então lá, até pela informação do próprio Espírito, e nos traz, né, os próprios Espíritos, e nos trouxe essas informações através do livro Nosso Lar, disse que somente 4 espíritos conseguiram ter acesso ao curso intensivo de 10 anos dentro desse ministério chamado União Divina, para ver quanto é difícil, né? Porque exige muito desprendimento, muita evolução moral dos espíritos. E dali os espíritos já vão encarnar num processo diferente, a gente não tem conhecimento, nos mundos felizes, né? Já perde o contato com a parte aí da crosta, a parte terrena do orbe, né? Então há uma organização grandiosa. Os parques, por exemplo, né, dentro dessas cidades são muito assim, falta até palavras, mas os parques com muito detalhes, a parte da vegetação dessa cidade muito bonita, a arquitetura da cidade muito bonita, os hospitais, como eu disse, são como parques hospitalares, a saúde, né? Há uma igualdade, né, nos direitos sociais, nem precisa falar isso, mas todos têm acesso às mesmas condições, né? E a questão da governadoria, do governador, a parte administrativa da colônia, da cidade espiritual, fica por parte ali do governador, e as questões básicas como água, alimentação, energia elétrica, transporte, né? A questão
do vestuário, das roupas, as coisas básicas, todos recebem isso. Isso daí é parte da governadoria e distribui esses serviços. Agora, para incentivar os espíritos a crescerem, a desenvolverem a questão das habilidades de solidariedade, fraternidade, do amor aos semelhantes, também ali, como são cidades próximas ainda e tem muita influência e da próstata, há um recurso também de uma moeda, eles chamam de bônus horas, né? E no mundo o dinheiro e dá o equilíbrio ao mundo físico, né? Ainda nós não temos o sentimento desenvolvido para viver sem esse recurso monetário, sem o dinheiro, ele equilibra a sociedade e sem ele ia virar uma bagunça e na sociedade. Ainda a gente não tem as habilidades desenvolvidas de trabalhar pelo amor, de trabalhar dentro de uma igualdade no sentido dos direitos, dos recursos básicos ser supridos pela parte do governo e tudo, e não há, né? E ainda a gente vai demorar muito para chegar nesse ponto. Mas lá em nosso lar, já há esse equilíbrio, mas há também o bônus horas. É um recurso para todos aqueles que trabalham dentro da colônia e ajudam a cidade. Então eles recebem uma moeda, né, chamado bônus horas, um direito ali de aquisição, né, desse valor para ali incentivar esses espíritos a enfrentarem as suas dificuldades. Então, quanto mais dificuldade há no trabalho a ser realizado, e dificuldade no sentido de crescimento pessoal, é remunerado esses espíritos, né? Quanto mais há esses desafios pessoais de crescimento interior, mais o trabalho é bem remunerado. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, cuidar de crianças lá, né, os espíritos recebem em dobro, né? Há trabalho, tem crianças também, a gente pode falar em vídeos mais à frente, né, sobre a questão das crianças nessas cidades. E eles também trabalham ali no Ministério da Regeneração e enfrentam as questões ali, desce no Ministério do Auxílio também e vão em IPES, né, no umbral, na próstata, socorrer, até nas trevas, né? Aí vai receber mais bônus horas pelo seu crescimento interior. E o importante não é o recurso monetário, né? Ele é um incentivo, porque através desse recurso lá eles conseguem comprar outras coisas, pedir intercessão para alguns que estão em sofrimento, né? E volto a falar, é um incentivo para que o espírito possa realizar as suas tarefas. Mas cidades já vão evoluindo mais, não tem mais esses recursos, não precisa desses recursos. Nosso lar é uma cidade ainda muito evoluída, já e comparada ao plano físico, mas ainda presa a alguns detalhes, algumas influências aí dos espíritos aí reencarnados ainda neste planeta. Então são informações básicas, né, para que a gente possa ser incentivado aí a ler, a estudar, e tem muitos outros detalhes, né? Uma cidade de transição é uma cidade que todos nós desejamos habitar, porque ali já se faz a igualdade, né? A gente já consegue enxergar, né, a moral nos homens, né? Principalmente eles estão à frente, governando, não tem mais as inclinações dentro dos seus interesses pessoais, né? Todas as suas ações em benefício da coletividade. Então é isso, né? É aquilo que Jesus veio propor, e possamos, quando deixarmos esse vaso biológico, possamos ter a bênção de ali estar dentro dessas cidades, não como cidadãos, né? Porque para ser cidadão dessa cidade o indivíduo deve ter a condição, o merecimento para isso, mas para que a gente possa estar ali como estagiários, né? Para aprender com essas civilizações já e essas sociedades já adiantadas aí no equilíbrio social, no respeito, né? Nos ensinamentos que o Cristo trouxe para essa humanidade.
É um ensinamento de aprendermos a se colocar no lugar do outro, a viver solidariamente, a respeitar a todos, independente de cor, de credo, de situação e posição, de ideias, né, de sentimentos. E Jesus nos abençoe e o Pai sempre nos abençoe também. Quando falamos o Pai, estamos falando, dando essa referência, esse arquétipo, né? Jesus nos deixou, mas eu sempre brinco assim, uma brincadeira muito séria, e falo assim, se Jesus estivesse aí na humanidade hoje, ele daria a nossa referência de Deus como mãe, né? Porque a mãe é uma referência maior. No momento que Jesus esteve aí, o mundo muito machista ainda, então ele deu a referência de pai, mas tanto o pai quanto a mãe representa bem o símbolo e a Deus, pois ele é família, Deus é acolhida, Deus é amor, não tem um símbolo maior que esse, como João Evangelista nos deixou. Deus é amor, Deus é luz. Assim seja.